Pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós temos hoje aqui um pioneiro, o irmão Otávio, para conversar com a gente a respeito de como que ele entrou para a igreja, sobre o testemunho dele. Acho que vocês vão apreciar bastante. Não se esqueça aí de já se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e vamos à entrevista. Bem-vindo, irmão Otávio. Você pode se apresentar, dizer um pouco sobre você, quem você é, Bom, meu nome, quantos anos você tem e eu vou sobre sua fazer família. 86, eu vou fazer 86 agora no mês de dezembro, no dia 17, mais precisamente, né? Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, casei-me em 1957 com a Leda, né? No dia 20 de abril, e, como eu já disse, um filho e 4 filhas, já tenho um monte de netos e bisnetos que estão por aí, né? Mas eu, eu nunca fui religioso. Eu não era religioso. Aliás, a minha família toda, ninguém era religioso. Mas eu tinha um irmão que faleceu há pouco tempo, aos 93 anos, que ele era ateu daqueles de blasfemar, sabe? Então, ficar perto dele era ouvir blasfêmia com as coisas de Deus. Eu não gostava muito disso, não, mas ele era um grande amigo meu. E um dia ele chegou lá em casa, porque, coincidentemente, eu me casei com uma prima da esposa dele. E a gente ficava assim, fim de semana, quando um não estava na casa de um, ou estava na casa do outro, assim, eram normalmente os nossos fins de semana juntos, cantando. Ele era compositor, músico também, poeta, e eram assim uns encontros muito, muito especiais. E um sábado ele chegou lá em casa com a família dele, e como era costume, a minha esposa botou uma chaleira no fogo para fazer café, né? Eu já abri uma cerveja, ele não quis tomar cerveja, não quis tomar café. Não demorou muito lá em casa. Daqui a pouco, vamos embora, botou a família no carro e foi embora. E eu virei para minha esposa e disse assim: o Oscar está esquisito hoje. Ah, eles agora são crentes, eles são de uma igreja aí. Eu digo: não, não acredito. O Oscar, numa igreja, né? Eu fiquei assim: não é possível. Bom, mas a minha mulher falou porque a esposa dele falou para ela, né? E aconteceu que esse meu irmão, ele tinha 6 filhos, 4 filhas e 2 meninos, e ele fazia festa no aniversário de todos eles. E eu sempre ia para essas festas, né? Já que nós éramos muito aparentados. E numa das festas de 15 anos de uma das meninas, a minha mulher tinha um problema. De vez em quando ela passava mal, de repente, ninguém sabia o que era. Mas eu saí para trabalhar num sábado de manhã e já deixei ela lá na casa do meu irmão para ajudar. Era aniversário de 15 anos da Ledinha, uma das filhas dele, e ela gostava de ajudar a prima lá nos preparativos. Quando eu voltei à tarde, a minha mulher estava encantada, porque ela passou mal. Ah, os missionários me deram uma bênção, eu fiquei boa na hora, não sei o quê. E ela começou a falar tanto dos missionários. Eu tinha acabado de comprar um carrinho velho, né? Um Fusquinha. Aí eu disse para ela assim: esse carro não vai levar ninguém para a igreja, não. Tira o cavalo da chuva. Mas lá, até o meu irmão falou no tal livro de Mórmon, eu não quis nem olhar, né? Eu fiquei assim meio escabreado com o negócio. A minha casa lá no Rio estava em construção, quer dizer, eu estava construindo nas horas vagas. Ela já estava quase pronta, e no sábado chegam os 2 missionários lá em casa. Aí eles que tem uma mensagem para o senhor. Eu digo: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês.
se vocês tiverem resposta para uma pergunta que eu vou fazer, eu vou ouvir vocês. Mas se não tiver, se não for aquilo que eu estou acostumado a ouvir de diversos pessoas de religiões diversas, aí vocês não perdem o seu tempo comigo, nem o meu com vocês. Aí eu fiz a pergunta. Eu quero saber o que é que eu estou fazendo aqui e, depois dessa vida, o quê? Quer dizer, a resposta que eles me deram não é que eu acreditei de cara, assim, né? Mas era diferente de tudo que eu tinha ouvido. Aí, como eu tinha prometido, eles entraram e falaram sobre o evangelho verdadeiro. A minha família, a minha esposa já se converteu na hora, minhas filhas também. Só ficou com o pé atrás eu e o meu filho. E eles começaram a frequentar lá em casa, levar membros da igreja lá, né? Mas eu estava duro, eu não estava... Eu estava começando a crer, mas não estava com vontade de me tornar um membro de igreja nenhuma, né? Então, o tempo foi passando, até que um dia chegou lá em casa um missionário que só foi lá uma vez, um americano chamado, era o Elder Jorge, eu não sei mais o resto do nome dele. E o Elder Jorge sentou na minha frente, assim, botou uma cadeira bem cara a cara comigo e prestou o testemunho do livro de Mormon. Naquele dia o Espírito falou e eu, depois de 3 meses batalhando contra, eu aceitei a igreja, né? E fui batizado no dia 11 de dezembro de 1971. Eu, a minha mulher, minhas filhas e meu filho. Lá na capela do Andaraí, no Rio de Janeiro. Era um sábado. Comecei a frequentar a igreja. Mas eu conhecia pouco da igreja, quer dizer, eu não conhecia nada. E andou acontecendo algumas coisas. A igreja, naquele tempo, lá no Rio, só tinha a missão e um distrito da missão. O distrito tinha 5 raminhos, né? E eu até fui fazer parte de um ramo chamado Ramo de Cascadura, que é um dos bairros lá da cidade do Rio de Janeiro. E aconteceram algumas coisas naquele mês, que no fim do mês de dezembro, eu cheguei na capela. Naquele tempo a gente tinha 4 horas de reunião de manhã e 2 horas à noite. Chego na capela, a capela do lado do Andaraí, uma capela grande. Na entrada do salão da sacramental tinha uma mesa de escritório, uma mesa bem grande, deixando só um espaço bem curto para as pessoas passarem para dentro da capela. E eu fiquei pensando, pô, o que é isso, né? Aí, quando o presidente do ramo começou a falar, disse, hoje ninguém sai daqui sem fazer o ajuste anual do dízimo. Eu não tinha um tostão no bolso. Como é que eu vou fazer? Eu não sabia o que era isso. Eu tinha aceitado o dízimo, mas com aquela condição de, o Senhor sabe que eu não posso pagar dízimo. Eu estou devendo a 2 pessoas, estou devendo a Deus e ao mundo. Então, eu com casa construindo, aquele rolo danado. Aí eu tive que passar por um vão naquela capela, separando o salão cultural da capela, tinha uma cortina de lona grande, sei lá, e ela estava travada pelo meio. Eu passei por baixo num vão Carmei lá, eu não passei naquela mesa. Naquele dia eu tomei a decisão que eu não voltava mais na igreja. Quer dizer, eu tinha menos de um mês, já fiquei inativo. Entrou o mês de janeiro, eu não fui na igreja. No primeiro domingo de fevereiro, eu e a minha família tínhamos sido convidados para ir na cidade de Petrópolis, que fica mais ou menos 100 quilômetros da cidade do Rio,
um almoço de aniversário de um jovem que era colega do meu filho, né, da mesma idade. Aí eu subi a serra com o meu Fusquinha, aquele que eu comprei pouco antes, e já fui avisando a família, não fale em igreja lá, porque hoje esse negócio de palavra de sabedoria vai para o espaço. Porque lá na família eles tomavam muito vinho, eram os europeus, e eu digo, eu vou tomar vinho hoje, né? Chegamos lá por volta de umas 10 horas da manhã, eu pensei que era apenas um convite assim de um almoço comum, mas já tinha alguns convidados lá, entre eles um embaixador, um diplomata. Ele já estava meio bêbado. Lá não tinha servido bebida nenhuma, mas ele falou mal de tudo quanto foi religião, falou mal do profeta José Smith, do Papa. Ele saiu detonando tudo quanto era religião. Eu fiquei cantinho no meu canto lá, eu sem saber o que falar também, não tinha nada para falar. Até que meio-dia bateram, a dona da casa chamou a gente para a mesa e bateram palma no portão. Eu olhei e vi duas missionárias americanas. Eu nem falei missionárias, tem duas moças aí na porta. Que bom que vocês vieram. Só que uma americana estava terminando a missão, a outra estava começando. Então, a que estava começando não entendia português de jeito nenhum, né? E aquele homem, quando as missionárias entraram, ele começou a fazer aquelas perguntas capciosas sobre casamento plural, aquelas coisas que eu não entendia nada também. Eu tinha 2 meses na igreja, estava 1 mês inativo, né? Então, ele ficou naquilo, mas a missionária nova não entendia mesmo, a outra fingia que não entendia. E estava indo assim, todo mundo na mesa. Eu vi quando a dona da casa chegou, botou 2 copos, um grande na frente da cesta e encheu de vinho os 2 copos. E disse, nós não tomamos vinho. Aí a moça pegou, e refresco, vocês tomam? Refresco a gente toma. Eu vi ela pegar os 2 copos, levar na copa, botar numa jarra, botar água, um pouco de açúcar, encher de novo e trazer. Eu não sei o que aconteceu comigo, porque na hora que elas iam botar aquele refresco na boca de que saía o mesmo vinho, só que está com água e açúcar. Também é contra a palavra de sabedoria, e nós aqui também somos mormons, nós não vamos tomar vinho, só vamos tomar água. Pronto. Aí o cara virou as baterias para cima de mim. Só que o que é que eu entendia da igreja, para responder para ele? 2 meses de igreja e 1 mês, e 1 mês inativo. Aí ele começou a perguntar, eu comecei a falar o pouco que eu sabia. Eu não sei como a coisa chegou no negócio de céu e inferno. E ele perguntou, o que é que você entende por céu e inferno? Eu fui tentar explicar que o inferno é um lugar onde as pessoas sofrem, e que lá no céu não, lá é um lugar de paz. Então, o melhor é o inferno mesmo, porque o bom é como isso aqui, tem alguém morrendo ali atropelado, tem alguém com câncer, tem alguém com isso, aquilo. Aí eu não sei o que deu em mim, que eu disse, o senhor está dizendo isso, sabe por quê? Porque o senhor nasceu em berço de rico, nunca passou fome, não está com câncer aí no meio da sua barriga, mas Deus é tão misericordioso. O senhor está vendo que eu tinha 3 filhos ainda naquela época. Eu tenho 3 e ainda quero mais. Mas o senhor, com toda a sua sabedoria, com todo o seu poder, o senhor não permitiu que você fosse pai. Eu já sabia que eles não tinham filho, ele e a mulher dele não tinham filho. Eu sei que eu falei um monte de besteira, mas naquele dia eu saí dali, agora eu volto para a igreja. Então, no domingo seguinte, eu estava na igreja. E continuei na igreja. Só que
mudou o presidente do ramo e o novo presidente me chamou para uma entrevista. A primeira pergunta que ele me fez: o senhor paga dízimo? Eu digo: não, eu não posso. Comecei a chorar minhas pitangas, acreditando que ele ia bater nas minhas costas. Você está bem? Então você, quando puder, paga, né? Mas aí, vamos nos ajoelhar e orar. Eu lembro, ele fez uma oração, ele abriu as escrituras, me ensinou a lei do dízimo e virou para mim e disse assim: irmão Otávio, você vai fazer um convênio agora com Deus, não é comigo. E a partir de hoje o senhor vai pagar o seu dízimo integral. E se ele não abrir a janela do céu, você vem falar comigo que eu vou abrir com as minhas mãos. Quer dizer, o espírito foi tão forte que eu concordei. Depois que eu saí dali, o outro começou a dizer: então, agora se ferrou, arrumou mais uma dívida, né? Além das que já tinha. Mas, no fim do mês, eu pensei assim: barco perdido, bem carregado. Fiz o cheque do dízimo, entreguei, e aquele homem já morreu há muito tempo, mas se ele tivesse vivo, ainda estava esperando eu chegar lá para pedir ajuda a ele, que eu nunca precisei. Né? Então, eu fui trabalhando. Quando o distrito virou estaca, eu tomei até um susto, porque eu fui chamado para ser sumo sacerdote e para ser conselheiro daquele homem que era presidente de ramo e virou bispo. Né? Eu até perguntei para ele assim: irmão Queiroz, o senhor tem aqui nessa aula um bocado de sumo sacerdote antigo. Por que eu? Porque você é militar, e militar gosta de cumprir ordem. Eu digo: então está certo, é por isso. Eu era sargento da Marinha. Eu fiquei com aquele homem como conselheiro, ele me ensinou tudo. A ser 100% de mestre familiar, ser 100% dizimista, fazer jejum todos os domingos, que ele disse assim: jejum uma vez por mês é para os membros geral, para o membro do Comitê Executivo do Sacerdócio é jejum todo domingo. Olha só, é o irmão Queiroz? Walter de Queiroz. Ah, o famoso, ok. Exatamente. Né? Que legal. Depois, quando o Queiroz começou a falar em voltar para São Paulo, ele era bispo lá no Rio, eu fiquei preocupado. E o meu irmão, nessa época, era conselheiro do presidente da Estaca. O presidente da Estaca era o Valdemar Cury, que, aliás, era uma boa pessoa para vocês entrevistarem. Ele mora lá no Rio. E eu comecei a ficar preocupado e pensava assim: aqui nessa ala não tem ninguém para substituir esse bispo. E um dia, conversando com meu irmão na casa dele, numa dessas visitas que a gente fazia um para o outro, eu falei: olha, Oscar, eu estou preocupado porque eu não vejo ninguém naquela ala para assumir o lugar daquele bispo. Ah, eu não estou preocupado, eu já sei até quem vai ser o novo bispo lá. Eu saí daquele dia da casa dele preocupado, porque eu era, na verdade, membro ainda novo da igreja, 2 anos de igreja. Eu digo: olha, eu pensei cá comigo, se eu for chamado para ser o bispo, eu vou ficar na dúvida se eu fui chamado por inspiração ou pelo meu irmão. Aí eu arrumei uma transferência na Marinha e vim servir em São Paulo. Fugi do Rio de Janeiro. Que nem Jonas, fugiu da responsabilidade. Fugi, demandei. Vim aqui para São Paulo, fui frequentar uma ala lá no Jabaquara, Estaca São Paulo Oeste, o presidente era o falecido presidente Huerta, homem tanto. E um dia eu fui chamado como secretário. Era o que eu gostava de fazer, ser secretário, porque na Marinha eu era escrevente, eu lidava com papelada, com documento.
era bom datilógrafo, naquele tempo máquina de escrever não tinha computador, né, no dedo. E eu chego na sede da Estaca, está o meu bispo e o presidente Puerto, dividindo a nossa ala pelo meio lá no mapa. Só que chegava uma rua antes da minha casa, descia, passava por trás da minha casa e voltava. Aí eu digo, presidente, por que essa linha não passa direto aí? Ah, que aqui tem umas famílias que nós não sei o quê. Eu digo, então pode passar direto, que essas famílias já estão se mandando daí. E naquele mesmo mês eu me mudei. Fui morar no Jabaré, pertencendo à ala de Osasco, que era uma ala nova, né? Aqui eu digo, aqui eu estou bem porque tinha um bispo, era um alemão, a ala estava, né, ele era novo também, o chamado dele. Eu digo, aqui eu não corro risco, né? E isso foi em 1974. Em 1975, no final de 74, o conselheiro do presidente da Estaca vira-se para mim e diz assim, irmão Otávio, você pode levar a sua esposa para uma entrevista quarta-feira na Estaca? Eu digo, posso. Mas eu fiquei pensando, eles vão chamar a minha mulher para cargo na Estaca? Não tem jeito. Aí já eram 4 crianças, uma tia dela já caduca, que a gente estava cuidando, e a minha mulher não dirigia, e a Estaca era muito grande. Eu passei aqueles dias doutrinando a minha mulher para não aceitar chamada na Estaca. Eu dizia para ela, eu não vou poder levar você para todos os lugares, você não vai poder desempenhar esse trabalho, né? Eu ainda estava na ativa na Marinha, mas eu fui com ela no dia. Como sempre, eu gosto de chegar cedo, sempre antes da hora. Chegamos lá, ficamos num banco, o pessoal foi chegando, foi sendo entrevistado, e a gente foi sendo deixando. Eu já estava ficando até meio chateado, quando já 10 horas da noite fomos chamados, eu e ela. Eu pensei que era só ela que ia para a entrevista. Aí, presidente, lá, a própria presidência, até o secretário está na sala. Era o presidente Walter Spatz. Walter Spatz virou para minha mulher e disse, irmã Leda, nós estamos chamando seu marido para ser bispo da ala de Osasco, a senhora deixa? E ela aceitou. Nossa! Ela aceitou e eu não podia dizer que não, porque quando a minha mulher mandava, eu obedeci. E assim eu fiz pela primeira vez. Fiquei lá cerca de 6 anos, depois a Marinha me mandou para navio outra vez. Assim que eu me aposentei, eu fui chamado para ser bispo lá no Rio de Janeiro, na ala de Realengo. E em 83, por problemas de saúde de uma das minhas filhas, que tinha que operar o coração, eu voltei para São Paulo. Interessante o seguinte, quando eu me batizei na igreja, em 71, se dizia que o Brasil nunca ia ter um templo, porque tem uma lei que não ia permitir que um lugar fechado, que a polícia não pudesse entrar, não sei o que, qualquer coisa assim. Mas em 1975, teve a primeira conferência diária no Brasil com o presidente Kimball, lá no ANB. E ele anunciou a construção do Templo do Rio de Janeiro. Eu chorei igual criança, mas todo mundo chorou naquele. Do Templo de São Paulo? É, o Templo de São Paulo. Foi o primeiro templo na América do Sul. Uau, é incrível. O 17º templo da igreja. Então, começou aquelas coisas de... eu fui trabalhar lá, eles diziam que a gente estava trabalhando na construção do templo, não, a gente estava trabalhando na construção da capela que fica do lado, né? Fazendo bloco e tudo. A construção foi feita lá, separado, né? A gente nem entrava lá, mas tudo bem. A gente estava assim, estamos trabalhando para o templo. Foi muito bom. E em 76, como eu fui chamado como eu era recém-chamado como bispo de Osasco,
também não tinha investidura. A igreja me deu passagem e hospedagem para ir a Lago Salgado. E eu fui. Só que eu não pude levar a minha mulher primeiro, porque eu não tinha dinheiro para pagar as passagens de toda a família, e, além de tudo, ela tinha a tia dela que ela cuidava, e tinha criança. Então, eu fui sozinho. Aquela conferência foi uma maravilha. Ser treinado pelos apóstolos, além de tudo, participar das sessões da conferência ao vivo lá no tabernáculo e fazer investidura no Templo de Provo no dia 7 de abril de 1976. Eu voltei, eu quero ser oficiante do templo um dia. Eu voltei maravilhado de lá. Foi quando o templo foi dedicado em 78. Em 80, eu deixei de ser bispo porque a Marinha me mandou para o Rio de Janeiro. Eu embarquei num navio. Quando eu saí do navio, quando eu voltei para São Paulo, eu digo, agora eu vou ser oficiante do templo. Cheguei aqui em 83, em agosto. Quando foi no dia 18 de outubro, ia ter o casamento de uma das minhas filhas, da minha filha mais velha. Eu estava lá na capela da estaca, e alguém me disse assim, você tem que estar sexta-feira lá na capela da estaca para entrevista. Eu disse, bom, eu estava novo de volta aqui em São Paulo, né? Aí, no dia, eu fui para lá e fui chamado para presidir a estaca São Paulo, Brasil, Taboão, que estava sendo criada. Só uma correção, 18 de setembro. 18 de setembro. Eu falei 18 de outubro, mas foi 18 de setembro. A minha Elisa está me corrigindo aqui. Aí, eu fiquei... 18 de setembro de 1980. Foi 83. Foi chamada para presidir a estaca Taboão, que acabou de ser criada, tinha acabado de ser criada. Uau. Ela foi criada e eu fui chamado para presidir. Então, a minha vida mudou completamente. Eu queria ser oficial do tempo, eu disse, e agora? Mas eu pensei cá comigo assim, bom, mas quem é que indica oficiante para o tempo? É o presidente da estaca. Eu me indiquei. Fiz o meu papel. Muito bom, muito bom. E o presidente do tempo, na época, era quem tinha sido presidente da missão lá no Rio de Janeiro. O presidente Johnson. Quer mostrar para eles a foto do dia? Aqui tem a foto do dia da... O dia Queremos ver sua neta. Essa é minha neta, Elisa. Não, queremos ver ela. Quer ver você? Ela quer ver você. Chega aqui. Eles querem ver você. Aparece aqui. Chegue. Olha só. Oi. Obrigado, Boninho, já Lívia, sabe. ajudando. Depois, se vocês quiserem, eu mando as fotos. Sim, queremos essa foto, por favor. Muito legal. Ela tá me ajudando em tudo aqui, até negócio de problema da história da família, o registro todo. Mas eu entreguei, o presidente Johnson me chamou lá, me ordenou para ser oficiante. Eu trabalhava lá toda quarta-feira, entrava às 2 horas da tarde até 10 da noite. Fiquei 5 anos. Aí, uma tarde, eu estava oficiando a sessão que começava às 3 horas, e na primeira fila estava a presidência da área, o secretário e as esposas. O presidente da área era o presidente F. Burkhardt. Bravo, pastor. Ele me olhava assim, eu ali na frente oficiando, e ele me olhando de cara feia. Quando ele foi na hora de passar no véu, ele foi no meu véu. Quando é que o senhor foi desobrigado à presidência da estaca?
Falei porque o oficiante não conversa com um. Eu deixei ele. Quando acabou, ele lá na porta. Quem foi que ordenou o senhor, que indicou o senhor para ser oficial do templo? Eu digo, o meu presidente da estaca. E quem é o seu presidente? Eu mesmo. Aí ele levantou e saiu. No dia seguinte chegou lá uma carta, desobrigar presidente de estaca, conselheiro de estaca, bispo, não sei o quê, parará com dúvida. Aí o presidente João veio falar comigo, ele disse, presidente, vamos fazer um negócio? A autoridade geral não vem no tempo sábado, eles estão sempre muito ocupados no fim de semana, me tira da quarta-feira e põe para o sábado. Ele concordou. Eu fui trabalhar no sábado. Só que quando mudou o presidente Raul, o presidente Hélio da Rocha Camargo virou presidente do tempo, da estaca, quando ele saiu da presidência, que ele era do segundo coro, aquele coro que era temporário, quando terminou o tempo dele, ele veio presidir o templo. E um dia ele me encontrou por ali e disse, quando é que o senhor vai voltar a trabalhar no templo? Eu digo, não sei agora, eu não sou mais presidente da estaca, eu já tinha sido desobrigado. Agora eu não posso... vai lá que eu quero falar contigo. Aí eu fui lá, ele me ordenou de novo oficiante, isso em março de 92, e em junho eu fui chamado para ser um selador, que eu sou até hoje. 28 anos como selador no Templo de São Paulo. Depois que eu saí da presidência da estaca, não demorou muito, eu também fui chamado para ser patriarca. Agora eu sou apenas um patriarca inativo. Estou velho demais. Mas eu e a minha esposa... Mas tem uma memória excepcional, hein? Nossa, tantas datas, experiências. Nós estamos chegando no final do nosso tempo, porque nós temos uma outra entrevista para começar em breve. Mas provavelmente vamos querer encontrar você de novo, se você puder, porque temos outras perguntas para fazer, outras histórias para ouvir. Você gostaria de deixar uma mensagem final para os membros da igreja? Só para encerrarmos essa entrevista, e a gente pode remarcar uma próxima para você contar mais? Tudo bem. Eu te falei que eu falo muito, esse é o meu problema. Olha... Mas todas as palavras que você falou, todas as experiências que contou foram muito tocantes e importantes. Sei que vai abençoar muita gente. Eu queria dizer algumas coisas que eu percebi, porque com a minha experiência na minha conversão, eu sei que teve um certo momento que o presidente da missão tinha mandado o Zelda me abandonar, né? Mas aqueles persistiram e acabou levando a família toda. E eu queria dizer, na obra missionária, enquanto o dono da casa não disser não quero mais vocês aqui, não abandonem, não desistam. Porque o Senhor sabe como trabalha. Eu sei que essa igreja é verdadeira. Eu tenho um testemunho muito forte disso. Eu até costumo dizer para os meus amigos, porque eu sempre perguntava por que quando se fala no sacrifício expiatório de Jesus, diz que ele levou 40 chibatadas menos uma. E eu dizia, mas por que não fala logo que é só 39, né? Mas em toda vez fala 40 menos, mas um dia eu compreendi porque ele deixou uma que foi eu que tomei quando eu fiz alguma coisa que não foi boa para ele. Eu fui corrigido na hora, né? Essa é a igreja do Senhor. Ele vive e ele fala conosco hoje. Eu tenho um testemunho disso.